Olá moçada, estamos de volta em mais um vídeo do curso de Química Geral 2 da UFPE. Eu sou o João Bosco e vamos continuar nos aprofundando no tema de estrutura atômica. No vídeo passado a gente falou sobre a equação de Schrödinger e a gente viu que ela é a ferramenta básica para tratar sistemas do mundo atômico, como átomos, elétrons e moléculas. E neste vídeo vamos fazer uma aplicação da equação de Schrödinger para o problema do elétron numa caixa. Vamos falar como a quantização da energia surge quando a gente confina uma partícula. E vamos mostrar uma relação entre o tamanho da caixa e a velocidade. E aí fazendo uma conexão com o princípio da incerteza de Heisenberg. Uma caixa, obviamente, é uma estrutura tridimensional. Mas aqui vamos representar a situação mais simples, no caso unidimensional. Então vamos imaginar que esse elétron está como na figura ao lado, limitada a sua possibilidade de estar entre esses dois pontos, 0 e L. Onde nós temos em 0 e em L um potencial absurdamente grande. Portanto, o elétron não pode passar desses pontos. Então, a gente diz que ele está confinado entre 0 e L. E dentro desse intervalo, a gente admite que o elétron ele está livre. Ou seja, não existe nenhum potencial atuando sobre esse elétron dentro do intervalo menor que L e maior que 0. Mas a gente devia primeiro responder essa pergunta, Por que a gente vai querer estudar esse sistema? Qual é o que a gente ganha ao estudar a equação de Schrödinger para o sistema simples como um elétron confinado na caixa? E a resposta para isso é porque existem sistemas reais no mundo que se parecem muito com um elétron livre dentro de um intervalo. E um sistema como esse é o beta-caroteno, ilustrado na figura abaixo. O beta-caroteno é um pigmento que atribui a cor laranja na cenoura. Quando a gente olha para a estrutura do beta-caroteno, tem uma característica que são exatamente a presença dessas ligações simples, duplas alternadas. Quando a gente olha para essas ligações simples e duplas, na verdade, a ligação simples é uma ligação que a gente chama de ligação sigma. Enquanto que na ligação dupla, que na verdade é uma dupla de ligações, um traço é uma ligação sigma e o outro traço é uma ligação π. Agora, os elétrons que estão na ligação π são eles que vão se assemelhar aos elétrons livres dentro de uma caixa. Só que esses elétrons π não estão limitados apenas aos dois átomos de carbono no qual ele está contido entre esses dois centros. Na verdade, a representação que a gente imagina para os elétrons π é que eles estão delocalizados sobre a estrutura dos carbonos no intervalo de ligações simples e duplas. E, portanto, todo esse seria o tamanho da caixa disponível para esses elétrons π. Muito bem, vamos agora aplicar a equação de Schrödinger para esse caso da partícula presa numa caixa. A equação de Schrödinger está aqui apresentada. O operador de energia cinética atuando na função de onda, o operador de energia potencial atuando na função de onda, e como resposta você vai ter a energia total vezes a própria função de onda. Vamos aplicar agora algumas características desse sistema do elétron livre na caixa na equação de Schrödinger. A primeira que salta aos olhos é que o potencial ele é zero quando x está de intervalo menor do que L e maior do que zero. Ou seja, a energia potencial aqui dentro, sobre este elétron, é zero. Portanto, se não tem energia potencial, esse elétron vai ter apenas aqui energia cinética. Quando você substitui na equação de Schrödinger o potencial igual a zero, ela fica escrita dessa forma mais simples, como apresentada aqui abaixo. Agora, vamos chamar essa equação de equação 1 e vamos rearrumá-la para escrever na forma da derivada segunda da função psi de x em relação a dx2. Vai ficar menos 8mπ ao quadrado dividido por h ao quadrado, vezes a energia, vezes a própria função de onda. Agora vamos pegar todo esse conjunto de constantes que aparecem aqui antes da energia e vamos chamá-la de K2. Se fizermos isto, essa derivada segunda vai ser igual a menos K2 vezes a função de onda. Observe aqui que agora você tem uma equação diferencial na qual você deriva duas vezes a função e você obtém a própria função vezes uma constante. Então, a questão é, qual é a função de onda
que vai satisfazer a essa equação. Uma função que poderia ser solução dessa equação diferencial, uma solução tentativa, é uma combinação de cossenos e senos multiplicada aqui com os coeficientes a e b como constantes. Muito bem, vamos agora aplicar sobre essa função algumas características, algumas restrições do problema da partícula na caixa. Uma dessas restrições é que no ponto x igual a zero, a gente sabe que o elétron não pode estar aqui. Então, quando você substitui no lugar de x o valor zero, você vai ter a função de onda em zero, vai ser igual a cosseno de k vezes zero, mais b seno de k vezes zero. Portanto, como k vezes zero é zero e seno de zero é zero, então a função de onda no ponto zero vai valer a cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, portanto, a função de onda em x igual a zero vai valer a. Porém, a gente sabe que no ponto x igual a zero, a função de onda ela é zero. Por que a gente sabe que ela é zero? Bom, porque o elétron não pode estar lá. Então, a gente chega à conclusão que A tem que ser zero. Bom, se A é zero, o elétron existe dentro dessa caixa. Então, a função de onda não pode ser zero dentro da caixa. Se não pode ser zero, então a gente sabe que a função de onda vai ser B seno de kx. Tá? Por isso que o elétron tem que estar lá em algum lugar dentro da caixa. Então, mostramos que nessa composição de cossenos e senos, a função que satisfaz é a função envolvendo seno. Né? Vamos agora que sabemos que a função é B seno de kx, aplicar a restrição de x no ponto L. Substituindo x igual a L, você vai ter a função de onda em L, vai ser B seno de k vezes L. Porém, a gente sabe que em L igual a zero, a função nesse ponto também vale zero, pela mesma razão que no ponto x igual a zero. Então, a gente tem aqui que seno de BKL vai ser igual a zero. Bom, se seno de BKL vai ser igual a zero, ou B seria zero, ou seno de KL seria zero. Mas, novamente, B a gente não vai considerar que é ele o valor zero, porque a função tem que estar não nula dentro da caixa, para que essa função esteja associada a esse elétron. Seno de KL igual a zero significa que o argumento da função vai ter que ser um múltiplo de π. Esse múltiplo é um conjunto de números inteiros, valendo 0, 1, 2. Então, KL vai ser 0. KL pode ser π, pode ser 2π, 3π e por aí por diante. Muito bem. Se você pegar agora o valor de k, isolar ele nessa equação e elevá-lo ao quadrado, faremos isso porque havíamos antes definido k ao quadrado como sendo essa fração que aparece abaixo. Então, agora você pode igualar essas duas constantes e obter uma expressão para energia em que ela vai ser quantizada pelo valor n. N, esse conjunto de números inteiros, né? Repare que aqui, naturalmente, esse n surgiu como a solução matemática do problema. Então, esse número quântico, neste caso aqui, ele veio, diferente do modelo de Bohr, que foi imposto, aqui ele surge, melhor dizendo, de uma forma espontânea. Mas como solução da equação de Schrödinger, nós temos duas informações. Uma é a energia, que nós acabamos de obter a sua expressão, e outra é a função de onda. Então vamos prestar agora um pouco de atenção na função de onda. A função de onda é B seno de kx, mas nós precisamos determinar, saber quem é essa constante B. Para isso, vamos nos valer da informação de que o quadrado da função de onda tem um sentido da densidade de probabilidade de localizar o elétron. Portanto, se você integrar no intervalo do problema, ou seja, entre 0 e L, a soma de todas as probabilidades, nós sabemos que vai valer 1. Agora, se você coloca o valor da função de onda, eleva ela ao quadrado e substitui nessa integral, nosso problema é agora resolver essa integral. Essa integral, lembrando que seno ao quadrado de kx é 1 meio que multiplica 1 menos cosseno de 2kx, substituindo agora na integral, a gente vai ter esse valor. Colocando b ao quadrado sobre 2, que são constantes fora da integral, a nossa integral agora é essa que está colocada abaixo. Se você resolve essa integral, né,
você vai ter como solução o que está dentro do cochete, x menos 1 sobre 2k, seno de 2kx, que vai ser avaliado nos limites da integral. Substituindo agora os valores de L e 0, né, a gente vai obter este resultado. E agora, a gente lembrando que KL é um múltiplo de π, então seno de 2KL vai ser um seno de 2 vezes Nπ. Portanto, o seno aqui vai valer 0. Por isso, todo esse resultado vai simplesmente se resumir a b² sobre 2 vezes L é igual a 1. Portanto, o valor de b fica aqui determinado. Vai ser a raiz quadrada de 2 sobre L. Logo, a função de onda vai ter esse aspecto. Raiz quadrada de 2 sobre L vezes seno de nπx sobre L. Vamos agora explorar essa função para alguns valores de n. Vamos começar com n igual a 1 e observar quanto vale a função de onda no n igual a 1 no ponto x igual a 0. Substituindo 0 na equação, vai aparecer dentro do seno lá, no lugar de x, o valor 0. E o seno de 0 é 0. Portanto, nesse ponto aqui, em x igual a 0, o eixo y, que é a função de onda, vai valer 0. Lembrando que a função de onda aqui é representada por essa curva em laranja, né? A curva em azul é o quadrado da função de onda, ou seja, é a densidade de probabilidade de localizar o elétron. Portanto, no ponto x igual a 0, a função de onda é 0 e a probabilidade de ter o elétron lá é 0. Agora, no ponto x igual a L, substituindo x igual a L na equação, vai cortar dentro do seno L com L, você vai ter seno de π, que também vale 0. E é o que a gente tem exatamente na figura. Ela sai do 0 e volta a valer 0 na outra extremidade. Por quê? Porque o elétron não pode estar lá. Lembra? O potencial ele é infinito nesses pontos. Agora, quando é que essa função vai ser máxima? A função vai ser máxima quando o seno de πx sobre L valer 1. E isso aqui vai valer 1 quando o argumento da função seno, ou seja, quando πx sobre L for igual a π sobre 2. Quando você faz essa conta aí, você vê que esse valor de x representa L sobre 2, que é exatamente aqui, no meio da caixa, a probabilidade de encontrar o elétron é máxima aqui nesse ponto, né, no meio da caixa. Vamos agora ver o que acontece quando o valor de n é igual a 2. Bom, quando você substitui n igual a 2, vai aparecer aqui dentro do seno o número 2. E agora resta saber quando que essa função vai ser máxima. A gente já sabe que nas extremidades, em 0 e em L, a função de onda vai a 0, então eu não vou repetir novamente aqui essa conta. Vou apenas me deter quando que a função de onda para n igual a 2 vai ser máxima. Ela vai ser máxima quando esse seno de 2πx sobre L valer 1. E isso aqui vai acontecer quando o argumento da função, ou seja, 2πx sobre L, for igual a π sobre 2. Nesse caso aqui, o valor vai ser em x igual a L sobre 4. Então está aqui a caixa de 0 a L, a metade representada aqui por essa linha verde é 1/2, e a metade da metade é esse valor aqui de 1/4. Bom, essa função aqui também vai ser máxima em múltiplos, né, desse valor. Então você vai ter aqui em L sobre 4, né, e aqui em 3L sobre 4. Agora, se você pega essa função e analisa para os próximos valores de n, você vai ter essa figura que está representada ao lado. Ou seja, para o estado n igual a 1, a função de onda é essa que aparece, representada. Para n igual a 2, a função de onda tem essa nova aparência. Para n igual a 3, a seguinte, e por aí por diante. Note que para n igual a 1, você tem aqui apenas meio comprimento de onda. Para n igual a 2, você tem aqui 2 metades de comprimento de onda. Para n igual a 3, você tem 2, 3 metades de comprimentos de onda. Para n igual a 4, você tem 2, 3, 4 metades de comprimento de onda. Portanto,
Na medida que o N vai aumentando, você vai chegar a uma situação como esse aqui em cima, N igual a 6, né? A distância aqui, que é o comprimento de onda, é bem menor do que, por exemplo, aqui embaixo, no N igual a 4. E a gente já havia destacado, quando vimos num vídeo passado sobre a equação de Schrödinger e a função de onda, que a curvatura da função de onda está associada à sua energia cinética. Quanto maior essa curvatura, maior é a energia cinética. Logo, no estado N igual a 6, essa curvatura aqui é muito maior, portanto a energia cinética aqui é maior do que num estado como N igual a 3, onde essa curvatura ela é mais suave, ela é menor. E também a gente viu pela expressão da energia que a energia é proporcional a N ao quadrado, né? Então, de fato, à medida que o N cresce, a energia cinética aumenta. Vamos agora calcular a diferença de energia entre dois desses estados. Vamos representar genericamente a transição de um estado N para um próximo estado N a menos 1. E vamos substituir aí as expressões da energia. A energia da partícula na caixa, para cada um desses estados, está aí colocada. Então, no lugar de N ao quadrado, no primeiro termo eu vou botar N mais 1 ao quadrado. E no segundo termo apenas N ao quadrado. Bom, expandindo aqui esse quadrado, você vai ter N2 mais 2N mais 1. Portanto, essa diferença vai valer 2N mais 1, que multiplica H2 dividido por 8mL2. Se você olha agora para essas diferenças de energia, você vai ver que para uma dada largura L, para o estado N igual a 1, a diferença de energia para o próximo estado, que seria 2, é calculada através dessa expressão. Agora, se eu boto 2 como o estado de partida, vai ficar 4 mais 1, 5. Então, a separação para o próximo estado, que vai ser N igual a 3, vai ser maior. Se você está agora no estado N igual a 3, e substituir agora 3, vai ficar 6 mais 1, 7. Então, a distância aumenta. Então, progressivamente, essa diferença de energia vai aumentando. A função de onda, por sua vez, para o estado N igual a 1, a gente já viu que ela tem esse caráter, né? Ela sai aqui do zero, vai ao máximo aqui no meio da caixa e volta a zero. E ela tem apenas meio valor de comprimento de onda. E agora você pode se perguntar, o que vai acontecer se a largura dessa caixa diminuir? Olhando aqui na expressão, se ela diminuir, o ΔE vai crescer. Então agora vamos olhar para o diagrama de níveis de energia e vamos também olhar para a função de onda numa nova situação onde o tamanho da caixa foi encurtada, né? Ela foi diminuída. O que vai acontecer é o que a gente vê aqui nessa figura, né? A diferença de energia vai se tornar maior na caixa menor que no correspondente da caixa maior. E a função de onda ela vai ter as mesmas características de sair do zero e retornar ao zero, mas agora numa caixa menor, ela vai ter aqui uma curvatura muito maior. Se você agora imagina que o elétron está dentro da caixa, e você então estimar que o tamanho da caixa é o máximo da incerteza de onde está esse elétron, então você vai ter o seguinte, que pelo princípio da incerteza, a gente sabe que se você está diminuindo a incerteza na posição, a incerteza no momento vai ser maior. E isso está em correspondência, está corroborando com a nossa análise de que essa curvatura da função de onda é maior e por isso ela vai ter aqui uma energia cinética maior e por conseguinte um momento maior. Vamos agora analisar mais de perto essa expressão da diferença de energia e prestar atenção que você tem esse parâmetro 2n mais 1 multiplicando essa fração. E nessa fração a gente tem no numerador h elevado ao quadrado, que vale 4,38 vezes 10 a menos 67 joules ao quadrado segundo ao quadrado. Portanto, a única maneira de ΔE não ser um número muito pequeno é se no denominador a massa for pequena ou a largura da caixa for também pequena. Naturalmente, como a massa está elevada à primeira potência e a largura elevada ao quadrado, a largura o efeito do tamanho da caixa vai ser muito mais significativo do que a massa do sistema. Vamos ver isso numericamente a partir de 3 exemplos. Vamos colocar aqui nessa tabela um sistema e um confinamento.
escrever a massa, a largura da caixa, uma transição particular e os valores da diferença de energia e do fóton, do comprimento de onda do fóton, que poderia promover uma transição entre esses dois níveis. O nosso primeiro caso vai ser uma bola, vai ser o nosso sistema, e o confinamento vai ser num frasco. Vamos admitir que a massa dessa bola é 100 gramas, e que esse frasco a gente vai estar exagerando aí, colocando um tamanho de uma largura de 1 metro. A transição vai ser de 1 para 2, e a diferença de energia, utilizando esses números na equação lá acima, vai dar um valor de 1,64 vezes 10 a menos 66 joules. E o fóton que promoveria essa transição é da ordem de 10 a 50 nanômetros, um número muito grande. Já se você agora pega um átomo de hidrogênio num frasco, o sistema agora ele é bem pequeno, a massa dele também é pequena. A massa do hidrogênio está aqui no rodapé e ela é a massa do próton mais a massa do elétron. Como a massa do próton é muito maior do que a massa do elétron, vamos aproximar isso como sendo aproximadamente a massa do próton. A largura, vamos considerar o mesmo, frasco de 1 metro, a mesma transição, e com esses números a diferença de energia agora é 9,84 vezes 10 a menos 41 joule. Veja que apesar de ter mudado por 10 a 25 ordens de grandeza, ainda assim é uma diferença de energia muito pequena. E o fóton que promoveria essa transição continua sendo muito grande. Tem um valor de comprimento de onda da ordem de 10 a 24. Por último, vamos considerar agora um elétron num átomo. O elétron, a massa dele é 9,11 vezes 10 a menos 31 kg. Vamos admitir que esse átomo tem uma largura de 150 picômetros. Um picômetro é 10 a menos 12 metros. E a transição vai ser a mesma, e com esses números, a diferença de energia é 8,01 vezes 10 a menos 18 joules, que é uma diferença, comparativamente ao caso anterior, muito maior. E agora, o comprimento de onda do fóton que promoveria essa transição vai corresponder a 24,7 nanômetros. E, curiosamente, num elétron, num átomo, por exemplo, no átomo de hidrogênio, esse valor é 122 nanômetros. Apesar do valor não ser o mesmo, mas já mostra uma concordância semi-quantitativa, né? O que mostra que, claro, no átomo, o elétron não está no núcleo, seria um limite, nem está muito afastado. Mas, obviamente, existe alguma diferença significativa entre um átomo e uma partícula livre, né? Com uma fronteira entre 0 e L. Por isso, é de se esperar que esses resultados aqui não sejam absolutamente próximos, né? Mas já mostram alguma concordância em termos de ordem de grandeza. Muito bem, vamos aplicar todo o conhecimento que aprendemos nessa videoaula para aplicar em um exercício para obter informação em que região do espectro eletromagnético deve-se observar a primeira transição eletrônica na molécula do butadieno. São dadas algumas informações sobre comprimentos de ligações e algumas constantes fundamentais. Vocês devem estar lembrados de nomenclatura orgânica lá do ensino médio, que na palavra butadieno, o but refere-se a 4 carbonos, eno, que existe uma dupla ligação, e dieno, portanto, são 2 duplas ligações. Ou seja, a estrutura é esta mostrada na figura ao lado. Antes de partir para o cálculo propriamente dito, vamos olhar para essa molécula e tentar obter resposta para algumas perguntas importantes. Primeiro, quantos elétrons π estão presentes nessa molécula, na estrutura dela? Qual o tamanho da caixa? E quais são os estados inicial e final na primeira transição? Numa molécula como essa, na dupla, um dos traços representa a ligação sigma, a outro traço a ligação π, e ambos, cada tipo de ligação pode possuir até 2 elétrons. Nesse caso aqui, os elétrons que se comportam como elétrons livres são os elétrons π. Portanto, nós temos 4 elétrons π presentes nesta molécula. O tamanho da caixa é este representado pela linha pontilhada em verde e envolve os carbonos envolvidos nas ligações duplas e simples alternadas. No caso aqui, somando os valores do comprimento da ligação CC dupla,
duas vezes, mais uma vez a ligação CC simples, dá 4,22 angstroms. E por fim, os estados inicial e final, a gente tem que considerar os 4 elétrons. Utilizando os 4 elétrons, você tem que, esta é a configuração inicial, né? Os 2 elétrons no estado de menor energia e os outros 2 últimos no segundo estado de menor energia, que é o N igual a 2. Bom, então repare só, nessa molécula do butadieno, a primeira transição eletrônica seria do N igual a 2 para o N igual a 3. E se fosse outra molécula, por exemplo, o hexatrieno? Bom, o hexatrieno a gente faz novamente a mesma análise. Nesse caso existem 6 elétrons π, portanto o diagrama de energia do estado fundamental seria este mostrado. Os 3 primeiros estados ocupados cada um com 2 elétrons. Assim, a primeira transição eletrônica no hexatrieno seria do estado N igual a 3 para o estado N igual a 4. Mas vamos retornar aqui à nossa questão original, que é o butadieno, né? Já sabemos qual é o estado inicial e qual é o estado final. Então a gente precisa agora só saber, para calcular qual é o comprimento de onda do fóton que vai promover essa transição, a partir desse princípio, né? Que a energia do fóton vai corresponder à diferença de energia entre o estado final menos a energia do estado inicial. Substituindo a expressão da energia da partícula na caixa, para cada estado, vai dar 3 ao quadrado, H2 sobre 8ml2, menos 2 ao quadrado, H2 sobre 8ml2. Essa diferença vai dar 5H2 sobre 8ml2, e lembrando que a energia do fóton é Hc sobre lambda, né? Agora, cortando os valores de H, você chega à expressão do comprimento de onda. Muito bem, substituindo agora os valores numéricos, lembrando de usar tudo no MKS, né? Massa em quilograma, distância em metro e velocidade em metros por segundo, e a energia em joule, esse comprimento de onda vai valer 117,2 nanômetros. E lembrando que a região do visível, né, vai de 700 nanômetros no vermelho a 400 nanômetros no azul, esse valor está abaixo do azul, portanto, esse fóton estaria na região do ultravioleta. Muito bem, pessoal. Era isso que a gente tinha para mostrar no vídeo de hoje, na aplicação da equação de Schrödinger para o sistema partícula numa caixa, né? No caso o elétron numa caixa. E nas próximas videoaulas a gente vai discutir a outra solução da equação de Schrödinger para o outro caso onde existe solução analítica, que vai ser o átomo de hidrogênio. E a gente vai ver quanto que a gente vai aprender sobre a solução desse caso interessantíssimo, pois a gente vai ver o surgimento de conceito de orbital atômico e que vai ser naturalmente valiosíssimo para estudar na segunda unidade ligações químicas. Espero encontrá-los todos na próxima videoaula. Um abraço.